Olá, está no ar o Conexão Unifeso. Eu sou Michele Bronstein e hoje converso com Vivian Teles Paim, coordenadora dos cursos de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária do Unifeso e também de Engenharia de Produção. Ela vai conversar conosco a respeito de saneamento. E na sequência, vamos conversar com o professor André Viana Martins, coordenador do curso de graduação em Medicina Veterinária do Unifeso, que vai falar para a gente sobre equinocultura e produção animal. Não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Para quem chegou agora, vamos conversar com a professora Vivian Teles Paim, que é a coordenadora dos cursos de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária e também Engenharia de Produção. Professora Vivian, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Hoje, apenas 47% da população é servida por esgotamento sanitário, né? Na nossa cidade, a gente também está dentro dessa estatística que não tem esse esgotamento. Mas quando a gente fala em saneamento, não é só o esgoto, não é isso? Bom, Michele, primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Eu acho extremamente importante esse espaço para que a gente leve à população de Teresópolis temas tão atuais quanto o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, a questão do saneamento, né? Por que a gente veio aqui falando um programa sobre saneamento? Você tem entrevistado, né, alguns professores do Unifeso falando sobre dengue, chikungunya, febre amarela, e sempre quando a gente fala sobre essas doenças, uma palavra vem à tona, que é a palavra saneamento. Mas o que é saneamento? Bom, saneamento são os serviços e operações de 4 itens, né? A gente chama de abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos, coleta e tratamento dos resíduos sólidos, esgotamento sanitário e drenagem urbana. Mas, Vivian, o que tem a ver a dengue e a chikungunya com o saneamento? Bom, a partir do momento que eu não tenho um abastecimento de água, né, uma água canalizada, uma água tratada, em que eu abasteço minha água de forma errada, eu posso ter ali um processo de proliferação de vetores e aí sim o desenvolvimento do mosquito da dengue, da chikungunya, enfim. A mesma coisa acontece para o esgoto. A partir do momento que o meu esgoto não é tratado, eu também tenho esse processo de proliferação de vetores e por quando fim, você uma fala contaminação. Vetores, são os insetos. Isso. Né? Pode ser a atração de ratos, em casos de depósitos irregulares de lixo. Então, o saneamento são essas 4 vertentes, né? Aí, para a gente entender claramente: água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Os resíduos é o lixo propriamente, lixo doméstico, lixo hospitalar, industrial. Isso. Aí o que acontece? A gente tem a lei do saneamento, que tem como princípio dizer assim, olha, todos nós temos que ter acesso ao saneamento, né? Então a gente tem que ter um bom abastecimento de água, a gente tem que ter a coleta do nosso esgoto e o tratamento do nosso esgoto, a gente tem que ter a coleta e o tratamento do nosso resíduo, e a gente também tem que ter a drenagem urbana. Bom, aí é a questão do resíduo sólido, né? A gente costuma dizer que só deve ir para o aterro aquilo que não tem mais jeito, o que a gente chama de rejeito. O que é reaproveitável, né, tem que ir para os locais adequados. Por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos fala o seguinte, que é gerador de resíduo todo aquele que consome, né, ou vende um produto. Então, hoje, um agricultor em Teresópolis, a partir do momento que ele compra uma embalagem de agrotóxico, essa embalagem ela tem que retornar à loja com a qual esse agrotóxico foi vendida. Para ser reutilizada para um novo envasamento. Para retornar, na verdade, para o fabricante e ele dar a destinação adequada, né? Isso a gente chama de logística reversa. Por lei, isso tem que acontecer. Isso também tem que acontecer, além do agrotóxico,
para óleos de lubrificantes, para lâmpadas fluorescentes. As baterias de celular também tem isso, pilha, né? enfim. E com isso, a gente aumenta a vida útil do nosso aterro sanitário. Por exemplo, uma outra questão também que é importante comentar, a questão do resíduo da construção civil. Toda construção civil tem que ter o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, dizendo, olha, essa parte aqui do material que vai ser utilizado na construção, que não vai ser reaproveitado, ele pode vir a ser destinado num aterro de resíduos da construção civil. Né? Que aí é o que? O resto do ferro, do tijolo, madeirame, todo, enfim, né, os ladrilhos. Isso daí. Isso tudo é previsto em lei. Então, assim, tem dois olhares que a gente tem que ter nessa questão dos resíduos sólidos, que é o olhar do comerciante, né, que a gente pode ver que hoje grande parte dos estabelecimentos da nossa cidade já possuem pontos de coleta de reciclagem, seja de pilha, bateria, óleo, papel, papelão, enfim. E tem o ponto de vista também do cidadão, né, a atitude que a gente tem que ter no dia a dia. E essa atitude vai desde aquela questão que a gente sempre fala com as crianças, olha, não vamos jogar o papelzinho pela janela do carro, não vamos jogar papel na rua, lixo no lixo. Mas o exemplo vem de casa, né, Michele? Se a criança vê o pai fazendo, a mãe fazendo, ela vai fazer. Da mesma forma também, se a criança está num ambiente, seja ele dentro ou mesmo na rua, né, e tem um monte de papel na rua, ou tem papel numa loja, num shopping, numa escola, né, ou dentro de casa, ela vai acabar achando que isso é natural. Com certeza. E assim, a educação que a gente tem que ter com o meio ambiente no nosso município. O nosso município é um município verde, o nosso ecoturismo é extremamente forte, nós somos cercados aí pelo Parque Nacional, Parque Municipal, Parque dos Três Picos. As nossas belezas naturais são exaltadas, né? Lamentavelmente, às vezes nós tomamos uma projeção nacional em razão da tragédia. Mas a nossa vocação é uma vocação turística, é uma vocação... esse peso ambiental muito forte, muito forte, um apelo ambiental muito forte, a questão também do agronegócio muito forte. Então, nosso olhar para qual o meio ambiente tem que ser um olhar de preservação, de conservação, na questão de jogar o papel, na questão de ir em casa. Olha, eu não vou jogar meu óleo na pia. Tem pontos na cidade que fazem a coleta desse óleo. A questão do resíduo eletrônico, do eletrônico, né, o celular que a gente não usa mais, aquele computador que estragou. Existem associações que recolhem esse material, consertam e destinam a escolas, né? Então, é um olhar que a gente precisa ter. E tudo está encadeado, né? É a questão do papel que a gente joga no chão, que vai para a nossa galeria de água pluvial, e a gente já tem pontos conhecidos no nosso município de enchente. Então, se aquela galeria, de repente, já está assoreada, ainda está recebendo resíduo, vai mais rápido. Choveu, de encher, a drenagem vai diminuir. Muito mais. Enfim. E aí a gente também tem o nosso Paquequer, né? Que eu acho assim, é impossível falar de meio ambiente na nossa cidade sem falar do Paquequer. E quando a gente fala de saneamento, a gente fala de abastecimento de água, né? E não é só o olhar da água que a gente recebe em casa. A gente tem que olhar para o nosso rio, lembrando que, por lei municipal, todos os imóveis devem ter sistema individual de tratamento de esgoto, minimamente uma fossa e um filtro. E nem todos os imóveis em nosso município têm, até imóveis muito antigos só tem o sumidouro. É isso que eu ia te perguntar, né? Com relação a essa temporalidade, essa legislação toda que existe, orientando, regulamentando, é também um pouco recente, né? Porque os imóveis de 40, 50 anos não tinham essa preocupação, por exemplo. Não tinham, né? E aí, isso é importante também explicar. Por que na nossa cidade não pode ter sumidouro, né? Sumidouro, para quem não conhece, é quando o esgoto vai direto para o solo e fica infiltrando no solo. O solo do nosso município é um solo raso, né? Pouco espesso. A partir do momento que eu estou jogando ali esgoto, chove, ele não consegue... Não absorve. Ele funciona como se fosse aquela esponjinha, né? Que chega um momento que ele não absorve mais. Se é uma área de encosta, ele tende a deslizar mais rápido. Então, o sumidouro aqui é proibido. O que a gente pede por lei, né? A lei, né? É a fossa e o filtro. E aí, se eu não me engano, tem
tem o número, por exemplo, se for para uma casa, só fosse filtro, acima de 20 unidades, aí tem que se ter uma estação de tratamento de esgoto. Então acaba que toda essa relação, né, do saneamento enquanto um ponto, ele tem uma conexão com a vida urbana como um todo, né? Por isso que é um problema de saúde pública, sim, o saneamento. Sim, com certeza, Michele. Está tudo encadeado, né? Para a gente dar um outro exemplo aqui de como isso está encadeado. O nosso rio Paquequer corta a cidade. Ele corta e deságua no Rio Preto, né? E o Rio Preto é a principal fonte de captação para abastecimento da água do município de Teresópolis é no Rio Preto. Então a gente primeiro contamina o Paquequer para ir lá no Preto pegar uma água para tratar e limpar. Isso tudo é importante também falar, está contemplado no Plano Municipal de Saneamento. Eu não sei se já foi publicado, mas estava em processos de construção e todas essas informações são contempladas. O plano ele faz um prognóstico, ou seja, ele faz um diagnóstico de como está a nossa cidade. Ele já diz, por exemplo, olha, precisamos melhorar a captação do Rio Preto, né? Precisamos ampliar, precisamos colocar cloração na captação do Paquequer, enfim. Ele já faz um prognóstico, ele olha qual a situação da nossa cidade e a partir daí, a partir do diagnóstico, ele faz o prognóstico e no prognóstico ele aponta, olha, daqui a 5 anos nós temos como meta trocar tantos por cento dos hidrômetros da cidade, né, que a gente chama de hidrometração. Daqui a tantos anos nós precisamos construir tantas estações de tratamento de esgoto, ampliar a estação de captação e de tratamento de água do Rio Preto. Tudo isso é previsto nesse plano. Esse plano é uma diretriz para o nosso município, dizendo o seguinte: como nós vamos crescer e captar recursos para a área de saneamento. Porque isso também tem também esse ponto, né? A capacidade que o município tem hoje instalada de atender a população local que aqui vive, né? E também a contemplar o crescimento da cidade nos próximos 10, 15, enfim, né? Nas próximas décadas, para poder dar conta de mais pessoas, né? Que se você pega a escala do crescimento da população em Teresópolis, daqui a 20, 30 anos você vai ter uma outra projeção. Uma outra projeção. O último dado que eu tenho, Michele, de Teresópolis são 164 mil habitantes no censo de 2010. Eu realmente não tenho uma projeção de quanto que se estima que se tenha daqui a 5, 6 anos. Mas todo esse trabalho é feito em projeção de crescimento de população, né? Principalmente também, eu acho que para a nossa área rural, né? Que tem crescido bastante. E também dentro da questão da importância da área rural para o nosso município, né? Até enquanto um fator econômico significativo e também de abastecimento. A área rural de Teresópolis, essa região serrana daqui, abastece 80% da região metropolitana de verduras e frescas né? Então é significativo esse impacto. E para essas verduras ficarem aí prontas para o mercado, é um processo de irrigação muito grande, né? Então são propriedades vizinhas que utilizam por muitas vezes o mesmo curso d'água para fazer a sua irrigação, né? E tem a questão também do agrotóxico, que tem que ter a questão dos EPIs para aplicar, enfim. Sempre essa relação homem e meio ambiente é uma relação que tem que estar muito ligada, que a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter um olhar atento, né? Para ser sempre essa relação de preservação. E voltando ainda ao ponto do aterro sanitário, existe um prazo de validade para os aterros sanitários de um modo geral? Uhum. Ou você pode estar usando aquele aterro infinitamente? Sim, geralmente quando se projeta um aterro sanitário, a gente já projeta um aterro com uma vida útil. No nosso município, o aterro era um lixão que foi controlado, né, foi remediado e fez então a instalação de captação de gases, as mantas impermeabilizadoras e virou-se então um aterro controlado. Mas sim, um aterro sanitário tem uma vida útil.
Logicamente, a partir do momento que a gente deixa de fazer a coleta seletiva, fazer essa questão do material da construção civil, da questão do resíduo de poda, a gente começa a lançar sobre esse aterro resíduos recicláveis, né? A vida útil desse aterro meio que vai por terra, né? Diminui. Tende a diminuir, né? Tende a diminuir. E além desse contexto, né, assim, focando um pouco na questão dos estudantes de engenharia ambiental, porque dada a dimensão de todas essas questões e o impacto que isso tem, como que o estudante está olhando para essa realidade hoje, o nosso estudante? Hoje a gente vive na famosa crise, né, Michele? Tá todo mundo aí só fala em crise, pensa em crise. E aí eu vou lhe ser franca que eu acredito que a área de engenharia é uma das profissões que pode nos reverter dessa crise e tem ferramentas para tirar o país dessa crise da seguinte forma. Seja na otimização dos processos, né? Eu trago um pouquinho da engenharia da produção, sobre a qual eu sou coordenadora também, e principalmente pela inovação, né? Eu acho que o engenheiro tem que ter esse olhar inovador, os estudantes aqui do Unifes, a gente trabalha com eles para isso, porque a partir do momento que a gente encontra novas tecnologias, né, a gente consegue reverter muita coisa e criar novas possibilidades. Então, por exemplo, a gente está falando sobre esgotamento sanitário. Existem tecnologias sustentáveis que podem ser usadas para tratar o esgoto, novas fontes de captação de energia solar, e tratamento de resíduo. Tem um custo menor. Muito menor. Então a grade hoje do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Unifeso é uma grade que trabalha nosso cenário de prática, né, que é aqui o município. Nosso cenário é um cenário vivo, né, para um curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. E o aluno vai cursar disciplinas de tratamento de água e esgoto, tratamento de resíduos sólidos, planejamento e gestão ambiental, avaliação de impacto ambiental, geotecnia, geologia, porque ele também trabalha com essas questões ligadas ao movimento de massa, né? Que, popularmente falando, foram os deslizamentos, são os deslizamentos constantes, né? Que a gente tem no nosso município no período de agosto a março, né? Que é o período de chuvas. Então, o engenheiro ambiental trata com essa problemática, além de trabalhar também com a recuperação de uma área degradada. Então ele é capaz de elaborar planos de recuperação de área degradada, biorremediação de áreas contaminadas. É uma profissão assim muito bonita e de muito valor para o nosso município e região. E é importante também ressaltar que o curso, quando foi avaliado pelo MEC, a gente tem um conceito de 1 a 5, o curso ficou com o conceito 4 quando recebeu a visita do MEC e agora no último CPC de curso também ficou com o conceito 4, ganhando mais uma vez aí projeção nacional. Que é uma chancela de qualidade, né? Realmente é um diferencial quando se compara com outros cursos, outras faculdades de engenharia ambiental. Você ter uma nota 4 significa um corpo docente qualificado, uma estrutura, né, adequada, e né, toda uma preocupação da instituição com essa qualidade. Sim, com certeza. Esse conceito 4, além da questão da qualidade da estrutura curricular, são analisados também, né, a estrutura do curso, laboratórios, salas de aula, sala dos professores, os professores, né, que realmente são dos diferenciais do curso, porque eles têm um carinho muito grande pelos seus estudantes, são professores extremamente dedicados ao curso e principalmente pelo que eles pregam junto aos alunos, pelo que eles trabalham, de trabalhar na problemática do nosso município. Aos estudantes, né, que também fazem um grande diferencial para o curso, e aí a equipe também de gestão do Unifeso, que sempre apoiou para que o curso crescesse. E essa acaba que a própria profissão, né, de engenharia ambiental também traz um pouco dessa coisa de ser uma das profissões do futuro, né? O mercado também parece bastante aquecido em relação a esses novos profissionais. Michele, o que acontece, a engenharia ambiental é a 4ª engenharia do país que mais tem cursos, né, por conta da demanda. Hoje, qualquer construção que a gente vai fazer, a gente precisa passar pelo licenciamento ambiental. Então, até se eu vou fazer uma casa, a primeira coisa que eu vou dar entrada é no processo de esgotamento sanitário. Se eu vou fazer um empreendimento, tem que passar por um processo de licenciamento ambiental. Enfim,
Tem construções próximas, né? Vou construir perto de um rio, não pode, vamos consultar um engenheiro ambiental. Preciso fazer o gerenciamento de resíduos no meu supermercado. Quem eu consulto? Eu consulto um engenheiro ambiental. Então, é uma profissão que está em alta no mercado de trabalho e a tendência é que aumente cada vez mais, né? Porque é repetitivo como as questões ambientais estão cada dia mais nos noticiários. A gente acabou de ver o acidente de Mariana, né? Porque tem a boa engenharia e tem a má engenharia, né? Ali teve uma má engenharia. Mas como a questão ambiental ela é relevante para o crescimento e desenvolvimento da nossa sociedade. Professora Vivian, quero agradecer muito pela sua participação e por essas informações que ajudam a gente a entender melhor, né, também o nosso contexto, a nossa cidade e também as peculiaridades dessa profissão que é tão importante, né, para o avanço do nosso país, da sociedade brasileira. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Esteja à vontade, numa outra oportunidade a gente volta a conversar com certeza. E voltamos já com o professor André Viana Martins, que vai conversar conosco a respeito da equinocultura e também sobre a produção animal do curso de Medicina Veterinária do Unifeso. Não saia daí!